Boa tarde, quarta-feira, 17 de março de 2021, estamos com mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Você fica ligado na nossa programação 24 horas no ar. Hoje vamos com as notícias do Nordeste e do Centro-Oeste. Companheiro Vitor Assis falando de Pernambuco, companheiro Renan Arruda falando de Brasília. Vamos falar sobre o lockdown, a crise com a total ausência e inexistência de vacina, a crise com o colapso da saúde, as péssimas condições, hospitais, UTIs lotados, isso e muito mais no programa de hoje. Mas antes, um chamado a você que nos acompanha, que por acaso ainda não esteja inscrito, então inscreva-se já na Causa Operária TV. É só clicar no botãozinho que está embaixo do nosso vídeo aqui e assim você acompanha a nossa programação e também ajuda a fortalecer a Causa Operária TV, tornando-se membro do nosso canal, dando uma contribuição regular, pequenininha para você, mas muito importante para sustentar um canal operário, revolucionário, socialista aqui no YouTube. Bom, vamos começar por um tema que é o tema da semana, podemos dizer assim, que está afetando de norte a sul do país, né, que é o problema do lockdown. Só para introduzir o tema, hoje eu saí para comprar um salgado e encontrei, né, a padaria aqui com a porta entreaberta, um restaurante aqui de bairro com a porta entreaberta. Pedi o meu pão de queijo e o rapaz que me atendeu disse: Não, tudo bem, mas você pode ir ali para o outro lado da rua, porque eu não posso ser visto comercializando aqui com você. Então me dirigi ao outro lado da rua enquanto esperei, né, o atendente ali atravessar a rua com o meu pão de queijo e a sua maquininha de cartão, né, para eu me sentir comprando drogas, né, quando eu simplesmente queria comprar um salgado. Bom, essa é a situação aqui em São Paulo. E em Recife, parece que o lockdown está prestes a começar. É o que diz a notícia que está no Jornal do Comércio. Eu peço para o companheiro Vitor Assis comentar aqui para a gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Renan e os companheiros da Causa Operária TV. Exatamente, o governo de Pernambuco, ele até demorou a decretar o lockdown em comparação aos estados vizinhos, mas esse lockdown deve se dar aí no dia 18, ou seja, a partir de amanhã, quinta-feira, medidas mais rigorosas, né, no isolamento social. E assim como em todo o país, é um lockdown de fachada, né? a, a indústria vai continuar funcionando, os trabalhadores continuarão sendo obrigados a trabalhar, e o maior rigor, na verdade, é simplesmente no lazer, né, nos poucos momentos que a classe operária teria, né, sem estar sendo escravizada pelos seus patrões. Bom, aproveito então e pergunto para o companheiro Renan, que está em Brasília, esclarecer para a gente essa manchete aqui. Governo do Distrito Federal pede à Justiça para não fechar escolas, academias e igrejas. Mas aí eu fiquei um pouco confuso. Quem que decretou o lockdown, então, no Distrito Federal? Porque se a Justiça está sendo chamada a intervir, da onde vem o decreto? Boa tarde, Renan. Boa tarde, Rafael, Vitor, os companheiros aí da sua TV. Bom, primeiro, o tráfico de pão de queijo. Essa aí. A que ponto, hein, chegamos? Bom, para esclarecer, né? O governo decretou, assim, vamos dizer assim, um lockdown assim, de fachada, né? Mas entre os itens que ficaram funcionando, estavam aí as igrejas. Depois de uma semana esse suposto lockdown aí, foram por pressão aí dos empresários, né, foram reabertas as escolas, academias, né, também foram reabertas, e a Procuradoria-Geral do DF entrou na justiça para que seja efetivado um verdadeiro lockdown, né? E, e aí o governo aqui do DF recorreu, né, a justiça deu um prazo de 72 horas para que o governo se posicionasse, e ele recorreu pedindo para que sejam mantidas em funcionamento as igrejas, né,
porque você sabe que igreja é muito importante, você está funcionando, um serviço essencial. As escolas também, né? E as academias nem pensar, né? Porque isso aí tudo é serviço essencial, né? Ao mesmo tempo, o governo justifica o seguinte, né? Eles falam, uma das solicitações da Procuradoria diz respeito para que se respeitasse o espaço mínimo de distanciamento nos transportes públicos, né? Também para isso não tem solução. O secretário de Transportes aqui do DF falou que não tem condição de fazer isso aí, ou seja, você tem que manter os ônibus cheios mesmo, porque se para isso acontecer, a frota tem que ser aumentada em 2.800 veículos. Né? Quer dizer, eu suponho que aqui mais do que dobre a frota de Brasília. O que mostra, assim, isso aqui denuncia, obviamente, a própria farsa do lockdown aqui, né? Que é todo de fachada, né? Que prejudica, na verdade, o que ele está prejudicando? É que nem a história aí do pão de queijo que você falou aí. É assim, é o pequeno comerciante que está ali vendendo um pão de queijo, quer dizer, o pequeno ambulante, né? São pessoas que estão precisando funcionar para sobreviver. Pô. Não tem nenhuma política pública que permita com que essas pessoas façam tem uma política de distanciamento. Né? Quer dizer, é uma fraude total. A população está morrendo de fome, não tem política pública, não tem hospital. Quer dizer, é uma verdadeira um quadro gravíssimo, né? Muito grave. Né? Só para acrescentar com relação a esse problema, tem uma entrevista, né, de um defensor público aqui da União, no DF, falando justamente que ele declara o seguinte: se não estamos em colapso, estamos perto, né, sobre a situação de conjunto aqui no DF, né? O governo fica com o Ibanez, ele virou agora como é que chama? O representante oficial para dar números sobre a evolução do coronavírus aqui no Brasil, né? Aqui no Distrito Federal. Então, por exemplo, ele chegou a anunciar aí, para justificar o lockdown de fachada, que o índice de contaminação aqui tinha chegado a por volta de 1,3, né? Até um pouco mais. Ou seja, para cada 100 habitantes, para cada 100 pessoas contaminadas, poderiam contaminar outras 132 pessoas, que é uma situação de caos absoluto, né? E agora, estaria dizendo o seguinte, que isso teria caído já para 1,0, 1,12, se não me engano, foi a última informação que ele deu. Quer dizer, não refrescou em nada o índice de contaminação, é verdade, se isso é fato, não representa nenhum tipo de melhora de conjunto. Nós vamos discutir um pouquinho aqui a superlotação nos hospitais, porque se fala, isso não é só no DF, né? Se fala que a superlotação, que os níveis de ocupação das UTIs gira em torno de 90%, 98%, 97%. Mas quando você vai ver na prática, isso não é verdade. Porque as filas de esperas, por exemplo, aqui no DF, são de 313 pessoas. Veja, se você tem 313 pessoas na fila, como que você pode dizer que existe algum tipo, que um nível da rede pública, da rede hospitalar, não chegou no colapso, né? Então, é uma situação de descontrole absoluto. Você mencionou a lotação dos transportes públicos. Ela também pode ser verificada aqui na notícia de Pernambuco, mas é um outro tipo de transporte público. São as ambulâncias do SAMU, que também estão lotadas e não conseguem fornecer o atendimento. Quais são os detalhes, Vitor? Rafael, você vê como está a situação. Na semana passada, nós acabamos não tendo panorama por causa do discurso do Lula, né?
mas a gente ia dar a notícia de que o atendimento no SAMU teria tido um recorde de chamados, né? Isso aí notícia do dia 9 de março. Mas aí para essa semana, a gente tem a notícia de que o recorde foi quebrado novamente. É um recorde sobre o recorde. Ou seja, os atendimentos não param de crescer, né? No SAMU, né, que é o sistema de ambulâncias, o principal sistema utilizado para as ambulâncias no estado. Isso aqui acontece ao mesmo tempo que o número de mortes diárias está aumentando em todo o Brasil e no estado de Pernambuco não é diferente. Em estados próximos, né, a situação vem evoluindo de uma maneira muito, muito complicada, né, principalmente no caso do Ceará. Ontem a gente teve a notícia de que Fortaleza chegou aí ao colapso total da rede privada, né, da saúde. E em relação ao SAMU, a gente tem aqui que apenas na última sexta foram 51 atendimentos, né, o número, e lembrando aí que no pico da doença, né, no auge aí dos atendimentos do SAMU, o número de atendimentos teria alcançado 90 chamados diários. Né? Então, um número que está se aproximando aí novamente do momento de maio, né, que foi registrado o maior número de chamadas em relação à pandemia. Isso mostra como a situação está completamente fora de controle. Não sei se a gente vai ter a oportunidade de mostrar nesse programa aqui, o governo do estado fazendo toda uma propaganda contrária, né, de que tem vacina, que a vacinação está avançando, de que está sendo construídos novos leitos, de que está tomando novas medidas restritivas, mas o fato tudo que está sendo feito, que é muito pouco, extremamente insuficiente, a situação está fugindo completamente do controle. Assim como a vida, a pandemia também é feita de escolhas. Ou você usa, ou pode ter que usar o respirador, ou mantém o distanciamento, ou fica mais perto da UTI, ou higieniza as mãos, ou deixa sua vida na mão. A vacinação segue avançando em Pernambuco. Mais leitos estão sendo criados e novas medidas restritivas adotadas. Enfrentar juntos a pandemia é fazer da vida a melhor escolha. Governo de Pernambuco. Bom, mas como é que é isso daí? Porque a vacinação está suspensa, né? As notícias aqui que são dadas um convite a ir se vacinar com postos de saúde fechados e, como a gente sabe, né, não é só privilégio de Pernambuco, o país inteiro está sem vacina. Como é que funciona isso daí? Porque isso aqui é fake news mesmo, né? Pois é, né? Falam tanto em fake news, mas quem mais mente é a Rede Globo e os órgãos oficiais do Estado. Né? A vacinação não está avançando. Quando muito que a gente tem a notícia que chegaram 100 mil doses de vacina, né? Tirando o início, né, que teve toda aquela propaganda, nunca chegou aí mais do que 200 mil doses numa semana. Nesse ritmo, como a gente já apontou várias vezes, nós vamos ter que esperar aí pelo menos 3 anos para vacinar toda a população. Então, a vacinação não está avançando. Né? Pode estar avançando no seguinte sentido: hoje você tinha 5 vacinas, amanhã você tem 7, mas de um ponto de vista de conter a doença, não. A doença ela avança muito mais rápido do que a vacina do que a política de vacinação do governo. Né? E nós tivemos aí várias notícias de como a vacinação ela tem sido uma farsa. Né? A nível nacional, seriam aí 5% da população, menos de 5%, que teriam tomado a vacina. Ou seja, a gente precisaria aí, considerando que foram 4 meses de vacinação, mais 20 vezes precisaria aí de 80 meses para vacinar a população brasileira. Né? Pernambuco segue aí mais ou menos o mesmo ritmo. Em 4 capitais, notícia de ontem, foram suspensas a vacinação. Recife não foi suspenso, mas João Pessoa foi suspenso, né? A capital vizinha. E no estado de
Mas os outros municípios, o caos é completo. A gente teve o caso na semana passada aí da cidade de Paulista, que é uma cidade bastante importante, uma das mais populosas do estado, em que não só a vacinação foi suspensa, como o, os idosos foram tomar a vacina acreditando que tinha vacina e só descobriram que a vacinação tinha sido suspensa quando chegaram lá. Isso daí aconteceu há uma semana, mais ou menos. Só foi ontem, já. Continua nesse zigue-zague aí para tapar um buraco, para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas a única coisa que tem é pura propaganda. A questão de abertura de leitos também é uma coisa ridícula. Há abertura de leitos, mas é num ritmo que não condiz em nada com as demandas que estão colocadas, né? O governo não construiu hospitais, improvisou lá hospitais de campanha no início da pandemia, mandou fechar. No final das contas, o governo não está fazendo nada, e quando faz esse tipo de propaganda cínica, mentirosa, mostra que também não vai fazer nada, né? Prefere ficar fingindo que está fazendo alguma coisa enquanto o povo está morrendo. Enquanto não houver aí um movimento, uma mobilização semelhante ao que foi feito no Paraguai, né, as autoridades não vão se mexer em torno da vacina, em torno do combate real à pandemia. Certo, eu vou perguntar sobre outro dado aqui para o companheiro Renan. Eu estava só pesquisando aqui rapidamente, porque essa taxa de. Tem dois índices, né, que vem dominando a pauta, e é impressionante ver como há uma manipulação tremenda, né, em relação a esses números. Bom, o primeiro deles, né, voltando a outro tema, depois a gente fala da vacina, do DF, é que a taxa de ocupação das UTIs está em 98,3%. Esse é o número mais recente. 98,3% das UTIs destinadas à Covid-19 estão ocupadas, né? Soma-se a isso daí a situação denunciada pelos trabalhadores da saúde, evidente, incontornável, né, impossível de ser escondida, de que faltam luvas, gorros, aventais, ou seja, equipamento mais elementar, né, mais básico para o atendimento aos pacientes. UTIs lotadas, trabalhadores da saúde totalmente desguarnecidos, é o caos da saúde no Distrito Federal. Renan, mais sobre isso daí, daqui a pouquinho eu já te pergunto sobre a vacina, porque eu tô com um pressentimento aqui de que tem uma manipulação da grossa acontecendo. Vamos lá. Eu começaria dizendo o seguinte, Rafael. Eu estava dando uma pesquisa, vi aqui numa rede social, infelizmente não deu para colocar aqui a tempo de sair no programa. Eu vi depois. Mas tem uma campanha nas redes sociais feitas aí por trabalhadores aí, não está especificando aqui, isso eu acredito que seja por o próprio Hospital Regional da Asa Norte, um hospital que seria aqui o principal hospital no atendimento ao coronavírus, né? Dizendo o seguinte, generosidade em ação, é o chamado que eles fazem, né? Aí fala o seguinte, você sabe costurar? O Agarran está precisando de costureiras para fazer capotes simples. Eles repassarão a matéria-prima. Ou seja, se quer jalecos, né? Capotes, coisas assim elementares para você disponibilizar aí para os funcionários, para os trabalhadores aí da saúde, se tem mais, né? É um caos assim absoluto. Não tem nada, não tem uma política, né, do governo aí que minore a situação, né? A coisa assim, veja, aí nós estamos falando de uma situação que foi aquela que foi o primeiro sintoma do caos, da gravidade da situação que ocorreu no ano passado, né? Quer dizer que naquele momento o que era? Era álcool gel, era luva, era máscara, eram coisas elementares, e no caso dos hospitais, né, isso se coloca.
Quando a gente soma isso aí a um problema que já está se anunciando aí por todo o país, que é o problema do oxigênio, né, da falta de oxigênio, a gente vê aí que o problema está... Por onde você vê a coisa, né, não existe uma situação, né, de solução. Né? Quer dizer, essa questão que você colocou aí, né, macacão, avental e luvas, quer dizer, é um problema assim... Está citando aqui, né? Que são pouquíssimos as unidades que têm algum tipo de estoque, né? Porque a gente tem que pensar aqui o seguinte, você imagina, qual que é a rotatividade, quer dizer, a utilização de macacão, por exemplo? Né? Quantas vezes por dia um trabalhador da saúde, que trabalha diretamente aí com o pessoal né, com os infectados, etc e tal, precisa ter aí uma asepsia, precisa trocar de roupa para atender outros pacientes. Quer dizer, é uma situação que beira, assim, é uma barbárie, na verdade, né? Isso aí também inclui hospitais de tudo quanto é ordem, né? Porque, óbvio, está sendo desviado tudo dos atendimentos dos hospitais para a questão da Covid, não está dando conta, obviamente, e isso está deixando desguarnecido todas as outras unidades hospitalares que prestam atendimento à população que não está com Covid, né? Outros tipos de doenças, outros tipos de acidentes, e assim por diante, né? E nós estamos falando aqui da capital federal, é uma situação assim verdadeiramente... E aí a gente vê o problema introduzindo, o problema da farsa, da manipulação, é isso, você não vê um problema de conjunto, não tem da parte do governo, né? E obviamente é corroborado pelos meios de comunicação aí de conjunto, você não tem um quadro geral, não é apresentado para a população o quadro geral da coisa, né? É tudo feito de uma maneira que alimente a ilusão de que a coisa está grave, mas está melhorando, né? Essa que é o fundo da toda essa aí, né? Mas quando você vai ver os fatos assim isoladamente, como eles procuram apresentar, porque também até isso a gente poderia colocar em dúvida, né? Como a gente sabe aí, a própria questão da subnotificação é um problema chave. Os especialistas da área falam que a subnotificação chega aí a 50%, né, tanto em contaminação como em mortes, né? Então, mas baseando nos dados oficiais, a gente vê que não existe, não tem política nenhuma, não tem controle de nada, né? A população está num verdadeiro salve-se quem puder, né? Bom, consegui aqui extrair alguns dados de duas matérias do G1, para a gente ver como é que é a manipulação pela imprensa burguesa, as notícias da Globo. Vamos ver. Acompanhem com cuidado, porque são muitos números, mas são números muito interessantes. No dia 4 de fevereiro, o G1 dizia o seguinte: o DF é a unidade da federação com o maior número de vacinados, né, a maior taxa de vacinação de todo o país. Tinham sido vacinados 2,8% da população, são cerca de 3 milhões de pessoas no DF. Então eram 85.760 pessoas, né? Menos de 86 mil pessoas tinham sido vacinadas. Aí agora, no dia 14, né, no dia 17, perdão, hoje mesmo, que é uma notícia do portal da Globo, dizendo, né, que 171.750 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Aí você pensa, nossa, que maravilha, né? Que crescimento estonteante, que beleza. Bom, mas isso é o seguinte, na notícia de fevereiro, aquelas 85.700 pessoas que tinham sido vacinadas, a maior taxa do Brasil, teria sido conseguida em 12 dias de campanha. E nos outros 41 dias que nos separam daquela data, eles fizeram o mesmo número de vacinações, aproximadamente 86 mil. Então,
86 mil em 12 dias, mais 86 mil em 41 dias. Aí esse é o detalhe, são só são contabilizadas aqui a primeira dose da vacina. E os que receberam a segunda dose, quantos são? Você deve pensar, bom, se eles demoraram tudo isso, né, mas deram a primeira dose para mais de 170 mil pessoas, mais da metade desse pessoal já deve ter recebido a segunda dose, finalmente, né? É bastante gente e o governo estava muito eficiente, era a maior maravilha, o maior índice de vacinação. Bom, pois bem, foram vacinadas com a segunda dose apenas 66.400 pessoas. Não chega a 100%, são 77% daqueles que foram vacinados nos primeiros 12 dias. Quer dizer, é menos gente ainda do que recebeu a primeira dose em 41 dias. Né? Em 41 dias, eles estão aplicando, rapidamente aqui, uma continha simples, 66.400 segundas doses em 41 dias. Aí eles se vangloriam de estar aplicando 1.619 doses por dia. Mas a conta não fecha, né? Se era a maior maravilha, por que agora eles não conseguem nem divulgar a porcentagem? A matéria de hoje da Globo não consegue dizer, né, que eles teriam apenas vacinado efetivamente, porque agora já nós temos a segunda dose concluída de 66.400 pessoas, que a taxa de vacinação hoje é de 2,2% de pessoas imunizadas. Né? Ou seja, em relação à primeira dose da vacina, caiu. Do período de 41 dias, diminuiu o número de vacinas aplicadas, diminuiu o número de pessoas devidamente vacinadas. E as outras tantas dezenas de milhares de pessoas que só tomaram a primeira dose, né? Há 41 dias atrás. Será que vai vencer o prazo para a segunda dose? Quanto tempo essas pessoas vão ter que esperar no DF? Deixa eu aproveitar, passando a bola para o Renan, agradecer o superchat aqui da companheira Carla Silva. Obrigado, companheira. Você também pode fazer como ela e ajudar a sustentar a Causa Operária TV, daí a sua contribuição. Renan, que tal esses números? Eu acho que a gente pode ter embaralhado um pouco a cabeça do nosso ouvinte, mas, para resumir, né, o governo fez menos em 40 dias do que teria sido anunciado em apenas 12 dias. E hoje o número de pessoas vacinadas é menor do que aquelas que foram vacinadas na primeira leva da campanha. O que a gente tem que esperar disso daí, Renan? Rafael, eu queria acrescentar ainda um dado que agrava mais ainda essa situação. A vacina fundamental que está sendo usada aqui é a Coronavac. Segundo as informações aí dos próprios especialistas, né, a segunda dose deveria ser aplicado com até 2 semanas depois da aplicação da primeira. Isso significa que a esmagadora maioria dos vacinados não estão recebendo a segunda dose de acordo com as recomendações, né, do próprio Instituto Butantan, né? Então, ou seja, nós já temos vários casos de infecção, inclusive de morte de pessoas vacinadas na primeira dose, né? Então, a gente vê aí a dimensão. Esses dados que você colocou aí são fundamentais. Isso aí merece ser, inclusive, objeto de matéria, porque mostra todo o quadro, eu acho assim, mostra a farsa de conjunto com relação à campanha da vacinação. Né? Acho que deixa muito evidente. Ou seja, em 12 dias você vacinou um número X de pessoas, nos outros 45 dias você vacinou o mesmo número de pessoas, na primeira dose. Né? Se você for fazer uma projeção nessa escalada aí, os 3 anos apresentados pelo Vitor aí, com relação à perspectiva de vacinação de conjunto, vão parecer até assim uma coisa positiva, né? Quer dizer, não tem nada, não tem vacina, não tem atendimento, não tem condições de trabalho, não tem uma política pública para permitir que os trabalhadores façam verdadeiramente uma política de isolamento, né?
é uma situação, e aí daí é o problema da manipulação, porque imagina deixar isso explícito, né? Eles não podem deixar isso explícito, porque isso aí mostraria para a população de conjunto que ela tem que fazer alguma coisa. Está na mão dela, tá certo? Uma ação para reverter esse quadro, porque a depender do poder público, né, muita gente, mas muita gente vai morrer, né? Esse é o quadro que a gente está vendo, uma projeção para a situação nacional, que a gente continua acompanhando aqui diariamente na Causa Operária TV, no nosso Panorama Brasil. Para a gente encerrar, uma última notícia de Pernambuco, nosso tempo está acabando, mas uma nota curiosa aqui, com relação a nota que está destacada aqui pelo Vitor na pauta, do alto índice de casos no bairro da Várzea, no Recife. Né? O Vitor colocou um título aqui com uma exclamação: acharam o culpado. Quem está fazendo o número de casos subir nessa região da capital pernambucana, Vitor? Pois é interessante que o Diário de Pernambuco, uma matéria aqui na edição de hoje, melhor, na edição de ontem, falando o seguinte: com alto índice de casos, bairro da Várzea, no Recife, parece baixar a guarda contra o coronavírus. E a matéria ela é toda cheia de explicações e depoimentos, falando de que, como o próprio título já diz, né, as pessoas antes se cuidavam mais, mas depois deixaram de se cuidar, que o povo não faz mais quarentena, e relacionando isso aí, obviamente, com o índice alto de mortes de contaminados no bairro, né? Acho que duas coisas importantes de falar, né? Primeiro que se de fato há um relaxamento aí da população, seria até natural, né? Porque você pedir o povo para fazer isolamento durante um mês é uma coisa. Você passar aí mais de um ano mandando o povo ficar em casa sem auxílio emergencial, sem nenhuma política real para permitir uma quarentena efetiva, é completamente impossível. Em segundo lugar, que é o principal, a gente teria que destacar o cinismo absoluto da imprensa burguesa e das autoridades de conjunto. A gente acabou de assistir a propaganda do governo do estado de Pernambuco, né? A vacinação segue avançando, estamos tomando mais medidas, construindo leitos e tal. A prefeitura do Recife segue numa propaganda semelhante. Inclusive tem uma propaganda bem ridícula deles, que é de que a pandemia está piorando, portanto, cuide-se. Que tipo de política pública é essa? Cuide-se, ninguém sabe. Obviamente aqui é uma tentativa muito clara de esconder, de omitir que o Estado não está fazendo absolutamente nada. O problema do coronavírus é porque, por exemplo, no bairro da Várzea, as pessoas da Várzea, não sei se é a água da Várzea, se é o ar da Várzea, mas que as pessoas sejam menos cuidadosas, mais violentas, por isso estariam se infectando com o coronavírus, né? E não o fato de que não tem vacina, não tem teste, não tem hospital, não tem equipamento nenhum para tratar a doença. E a situação a gente não pode muito bem prever porque ela está completamente fora de controle e as coisas são escondidas da gente. Ontem, por exemplo, saiu uma matéria de que o governo de Minas Gerais está ameaçando aí ficar sem oxigênio. Teria pedido auxílio ao Ministério da Saúde para que não falte oxigênio nesse que seria, sei lá, o terceiro estado mais importante do país. Então, o que a gente viu em Manaus, né, uma região muito mais pobre, estaria avançando para o Sudeste. Então, a gente também não pode esperar coisas muito positivas de Pernambuco e de todo o país, se não houver nenhuma ação efetiva, e a ação efetiva só vai vir com a ampla mobilização, com a ampla campanha da classe operária, de setores que estão sendo mais atingidos pela pandemia. Isso aí. Bem,
Nosso Panorama Brasil vai ficando por aqui. Obrigado ao Vitor, obrigado ao Renan pelos comentários, a análise, as informações. Você continua ligado na Causa Operária TV, porque aqui não pode ser na base do salve-se quem puder, como disse aí o Vitor, como é a política dos governos. Aqui a gente tem que unir forças para construir uma TV operária, revolucionária e independente. Então, me despeço e amanhã tem mais Panorama Brasil a partir do 12h15. Até lá.